Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre as linhas de inspeção. Vamos falar também sobre o uso correto da utilização das chapinhas. Vamos falar um pouco também sobre inspeção de linfonodo. Bom, as linhas de inspeção vocês conhecem bem. Nós temos a linha A1, que é feito o exame das glândulas mamárias. Depois nós vamos passar essas linhas com calma. Aqui, por limitações estruturais, a gente também faz inspeção de testículo e vergalho. Originalmente, o testículo e o vergalho, eles deveriam ser realizados aqui na linha H, na parte caudal da carcaça, aderidos à carcaça, mas por questão de comodidade a gente faz aqui na linha 1, até porque ficaria muito apertado também para fazer essa inspeção lá na linha H. E aqui na linha 1 a gente vê principalmente as glândulas mamárias, onde a gente tem os casos de mastite. Na linha A, a gente tem o exame de lábios e patas. Vocês têm visto que é muito importante para fazer uma vigilância ativa de febre aftosa. Temos recebido diversas missões onde o foco dentro dos estabelecimentos é o controle, a observação de febre aftosa, né? Para a gente ter esse controle da linha para ter certeza que não está passando lesão vesicular, como seria o procedimento em caso da presença de lesão vesicular. Então é uma linha que também tem sua importância, ainda mais agora que não tem mais vacinação para febre aftosa. Então o frigorífico ele constitui uma vigilância ativa de febre aftosa através dessa linha A. A gente também tem aqui a linha B, que é a inspeção do conjunto cabeça e língua. A gente também pode ver lesão vesicular, mas pode ver outras coisas também, como contaminação no geral, adenite, actinomicose, actinobacilose, que a gente comentou um pouco aí mais para trás, né? Além da cisticercose. Linha C, que é a cronologia dentária, ela estima a idade dos animais através da dentição. E aí, por que isso é importante? Porque por conta dos acordos de encefalopatia espongiforme bovina, que é a famosa vaca louca, alguns países eles não recebem carne de animais que tenham mais do que 4 dentes, mais do que 36 meses, de 30 a 36 meses. Então, o CIF dá essa garantia de que eles estão recebendo carne de animais jovens e aí eles fazem essa importação dentro desse acordo bilateral. A gente também tem a linha D, né? Linha do trato gastrointestinal, onde a gente pode ver muitas coisas aqui, muitas coisas sem significados e coisas de significado extremo, né? Como por exemplo as linfadenites aí nos linfonodos do mesentério, que podem ser casos de tuberculose, as esplenomegalias, que podem indicar aí casos de vários tipos de parasitose por protozoários, bactérias, dentre outras coisas. Cisticercose também no esôfago, dentre outras coisas. A gente tem a linha E, a linha do fígado, onde nós também temos muito tipo de lesões com e sem significado. A linha F, que é uma linha muito importante, não só pelo coração, mas principalmente pelo pulmão, porque toda carcaça com uma lesão inflamatória extensa no pulmão, ela deve ser submetida à esterilização pelo calor. Então aquelas bronquites grandes, pressa de abscesso, linfadenites, elas têm muita relevância porque o pulmão ele recebe sangue do corpo inteiro e oxigena e posteriormente ele distribui sangue para o corpo inteiro. E aí, como a gente respira o ar, esse ar contaminado ele pode entrar no pulmão e levar do pulmão para o resto da corrente sanguínea. Então, ela é uma linha muito importante. A gente também tem aí a linha G, que é uma linha que é realizada junto com a H aqui, né? Onde a linha G a gente vai fazer a inspeção do rim. O rim também ele filtra o sangue, então ele consegue fornecer muita informação para a gente. A gente tem ainda a linha H, que é a parte caudal da carcaça. Por comodidade, a gente faz a inspeção do diafragma nessa linha, mas deveria ser feito na linha I. Além disso, a gente olha ali a face interna da carcaça para ver se não tem peritonite, olha os linfonodos da carcaça, olha se tem algum tipo de contaminação e faz também a inspeção do rabo. E por fim, das linhas oficiais, nós temos a linha I,
onde a gente faz a inspeção da parte cranial da carcaça, principalmente os linfonodos, e ali articulação, contusão, contaminação, né? Ali na ponta do peito, contaminação na pata. E também a inspeção do ligamento cervical para ver algum tipo de lesão de tuberculose. E por fim, né, nós temos aí a linha que a gente criou, que é a linha V, de verificação e remoção de abscessos vacinais, para aqueles animais que possam ter eventuais abscessos, principalmente por conta de vacinação mal feita, para que esses animais possam ter esses abscessos removidos. Uso correto das chapinhas de identificação. Essa chapinha aqui a gente chama de chapinha de identificação tipo 1, que é a chapinha numerada, né? Qual a importância da chapinha numerada? Você pega essa chapinha e você coloca. Antigamente ela era utilizada em todas as vísceras. Agora a gente tem marcação individual nas vísceras. Então, o conjunto lá de intestino e fígado e coração, ele tem a numeração lá no reto com a etiqueta. A cabeça tem a numeração na etiqueta e a carcaça tem a numeração na etiqueta. Quando a gente tem lesão em qualquer um desses órgãos, qualquer um desses conjuntos, a gente consegue fazer essa correlação e enviar para o DIF. Mas lá na linha 1 não existe essa correlação. Então, por exemplo, se eu tenho uma mama contaminada, se eu tenho duas mamas contaminadas, duas glândulas mamárias com a doença aí, por exemplo, uma lesão inflamatória de mastite. Quando chegar no DIF, não tem como eu ter certeza de qual animal é aquela glândula mamária. Então eu preciso identificar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma glândula mamária juntamente com seu teto. Ela apresenta aqui presença de mastite, presença de secreção. E eu tenho também aqui a carcaça correspondente a ela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha chapinha metálica de identificação do tipo 1. Eu vou marcar aqui na minha glândula mamária com a primeira chapinha, né? A1. Eu vou fazer a mesma marcação na carcaça. E aí quando chegar no DIF, eu vou ver, ó, aquela carcaça, aquela glândula mamária é daquela carcaça, porque ambas estão com a chapinha de identificação do tipo 1. Então, se tiver 10 mastites, eu posso identificar as 10 mastites e as 10 carcaças, e eu vou saber de qual carcaça aquela mastite entendeu? Então é muito importante o uso dessa chapinha de identificação tipo 1 para que a gente não perca a correspondência, para que não chegue lá na frente, no DIF, e eu acabe por condenar uma carcaça que não tinha nada a ver com a história e deixe uma carcaça que podia estar contaminada com aqueles micro-organismos ali presentes da mastite, deixe essa carcaça passar, beleza? Bom, vamos lá. Chapinha vermelha, vocês conhecem bem. Chapinha vermelha, ela é para identificar as lesões. Então, o que a gente preconiza aqui? Sempre que eu tenho uma lesão, eu tenho que identificar essa chapinha vermelha com o local da lesão, porque facilita o serviço para quem está lá no DIF. Se sou eu, sou a doutora Sara, não importa. Vai facilitar para quem está lá no DIF. Ele vai olhar qual foi a lesão que originou o motivo do desvio e vai procurar outros tipos de lesões. Mas é sempre importante que a chapinha do tipo 2, essa chapinha vermelha, ela esteja presente nas lesões. Essa chapinha do tipo pata, ela também é importante. Quando essa chapinha do tipo pata, ela vai ser utilizada? Essa chapinha no formato de pata, a chapinha do tipo 3, ela vai ser
utilizada no caso da presença de lesões vesiculares. Ela é uma chapinha que ela é importante principalmente para febre aftosa. Então, por exemplo, se eu tenho a presença de uma bolha no lábio ou na pata, eu vou pegar a carcaça e vou marcar a carcaça com essa chapinha do tipo pata. Então, tipo, eu tenho aqui a carcaça do bovino, eu vou lá e encaixo essa chapinha de pata na carcaça, vou enviar a pata para o DIF e eu vou saber que aquela carcaça é a carcaça responsável por, por apresentar essa lesão. Antigamente isso era muito comum, porque antigamente tinha muito febre aftosa, quando o serviço de inspeção foi lançado lá por 1948, 1950, por aí. Hoje em dia não é tão comum. Então, o que que acontece? Agora que a gente tem a inspeção de patas. Se eu tenho uma lesão de pata, por exemplo, uma neoplasia muito grande, um câncer muito grande, eu vou marcar minha pata com a lesão vermelha, né? Que significa a lesão. Eu vou utilizar a chapinha numerada para correlacionar aquela pata com aquela carcaça e vai desviar como uma doença normal. Agora, se eu tenho uma lesão vesicular, uma lesão que pode indicar febre aftosa, aí sim eu vou utilizar essa chapinha metálica de febre aftosa, entendeu? Esse é um entendimento que eu tenho, porque a chapinha de pata, o intuito original da criação dessa chapinha metálica em formato de pata era exatamente esse, identificar a lesão vesicular. Então, se você tem lesão de pata que deve ir para o DIF por outro motivo, você utiliza as placas normais. Agora, se você tem uma lesão vesicular, você vai e coloca essa chapinha de pata lá na carcaça e desvia o resto para o DIF, para o departamento de inspeção final. Agora, em relação à inspeção de linfonodo, talvez seja a grande importância aqui. O que que eu escrevi aqui? Eu coloquei que os linfonodos, eles são uma rede interligada de órgãos responsáveis pela filtração de substâncias nocivas e nos ajudam a reconhecer determinadas doenças e a extensão das mesmas. É necessário reconhecer o que é normal para identificar o que é anormal. Então eu quero que vocês gravem isso aqui, ó, que eu, que eu escrevi. Reconhecer o que é normal para identificar o que é anormal. Então, o que que é normal para mim? O que que é normal? O que que é anormal? O que que você vai avaliar? Aspectos como o tamanho do linfonodo, a coloração do linfonodo e a presença de secreção do linfonodo. Vocês que são agentes de inspeção, vocês estão na linha todos os dias. Então vocês precisam reconhecer os linfonodos, o que que é um linfonodo normal, o que que é um linfonodo não é. Quem está lá na linha I, por exemplo, sabe que o linfonodo. Quem está na linha I sabe que o linfonodo pré-escapular ele é pequeno, é gigante. Calma aí, eu utilizei um mau exemplo aqui. Quem está na linha I sabe que o linfonodo peitoral é minúsculo e o pré-escapular é gigante. O pré-escapular, ele está alterado porque ele é gigante? Não, aquilo lá é o normal dele. Assim como o linfonodo pré-peitoral, ele é pequeno. Então, o que você tem que avaliar é o tamanho normal daquele linfonodo, o tamanho do animal que você está analisando. Um touro de 30 arrobas, o linfonodo peitoral dele vai ser maior do que o de uma novilha de 0 dente, entendeu? Isso é óbvio. Mas vocês precisam ir analisando caso a caso e perceber, não, para esse animal, esse linfonodo está alterado. Essa cor, ela é uma cor que ela não condiz com o normal do linfonodo. Então, por exemplo, aqui, para a gente analisar, eu coloquei algumas imagens para a gente usar como base. E a gente tem aqui, ó, o que é um linfonodo normal?
é um linfonodo de tamanho correspondente com o que você vê habitualmente. Geralmente ele tem superfícies claras na extremidade e um pouco mais escuras no centro, com a nova faixa um pouco mais esbranquiçada. Vai variar muito de lugar para lugar, vai variar, mas em geral a gente tem aqueles linfonodos do pulmão que são um pouco mais claros e os linfonodos da carcaça como um todo eles costumam ter essas características aqui, né? Um linfonodo levemente escuro dentro, podendo ter essa parte escura ser um pouco mais clara. Isso aí a gente vai avaliando. E aqui quase todas essas fotos são fotos que a gente já pegou no estabelecimento. É o que, que a gente pode ver, ó. Um linfonodo com uma substância dentro. Característico de quê? De melanoma. Essa coloração preta aqui, esse preto vivo, é uma característica de câncer, né? E a gente encontrou isso em vários pontos da carcaça. Outra coisa aqui é um linfonodo que a gente encontrou no pulmão, um linfonodo esofagiano, com a presença de um tubérculo aqui dentro calcificado, né, de tuberculose, uma lesão granulomatosa. Então, esses linfonodos que são calcificados, principalmente no pulmão, com a presença de abscesso ou não, que tem esse amarelo, quando você passa a faca ele arranha, eles são característicos de tuberculose. Então, às vezes você tem uma lesão no pulmão e você diz assim: "Ah, mas é tão pequenininha, eu não vou mandar". Lembre-se, essas lesões elas podem ser tuberculose. Outro exemplo aqui, uma neoplasia. Olha a diferença aqui do tecido desse linfonodo para o tecido desse aqui. A gente vê que ele não é um linfonodo uniforme, ele tem vários bordos aqui disformes, que eles mostram que esse linfonodo está com uma aparência normal. Então, provavelmente isso aqui é uma lesão neoplásica de linfonodo. Outro exemplo aqui que a gente tem, esse linfonodo aqui, que ele já também tem uma característica de neoplasia, uma característica de linfoma. A gente já vê que é um linfonodo maior, ele tem pontos vermelhos aqui hemorrágico e ele tem outros pontos muito esbranquiçados, ou seja, quando você compara com o normal, você vê que esse linfonodo é anormal. Outra coisa que a gente encontrou, um linfonodo com leucose, mandamos para o laboratório, deu positivo para leucose. Isso aqui é um linfonodo mediastino. Vocês quando estão fazendo a inspeção, vocês sabem que o linfonodo mediastino ele é um linfonodo assim comprido, né? Parecendo um- parece uma, sei lá, parece um quiabo pequeno, uma pimenta ali no pulmão. Aqui, o linfonodo mais caudal ali no pulmão. E aí você sabe que ele é um linfonodo magro, ele é um linfonodo esguio, comprido e esguio. E aí quando a gente pega um linfonodo desse, a aparência interna até estava semelhante com a aparência que o linfonodo mediastino ele costuma ter. Aquele linfonodo mais claro, mais esbranquiçado e tal. Mas esse linfonodo aqui, ele estava mais ou menos com uns 3 dedos de largura e mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento. Então ele era um linfonodo totalmente anormal para característica que tem um linfonodo mediastino. Então se você compara esse linfonodo aqui, mediastino alterado, com um linfonodo pré-escapular, ele vai ser menor que o pré-escapular. Mas ele está alterado e o pré-escapular não. Por quê? Porque cada linfonodo tem sua característica individual. E outro caso aqui que eu tenho observado, às vezes acontece muito, são os casos de linfadenite aguda. Às vezes o linfonodo ele está apenas com um tamanho levemente alterado, mas ele tem uma alteração de tamanho, e aí quando você corta, você vê que ele está hemorrágico dentro. Ele tem presença de sangue, ele tem aquela presença daquele vermelho vivo. Você vê que aquele linfonodo não está normal. Às vezes pode ser por causa de fraturas, é, contusões que o animal pode ter tido, mas às vezes é caso de doença mesmo, entendeu? De uma infecção aguda ali que ela entrou dentro desse linfonodo e
está fazendo com que esse linfonodo ele tenha alterações inflamatórias é, intensas. Então, a gente não deve desviar o linfonodo só quando ele está com essa massa calcificada de tuberculose, não. Toda alteração de linfonodo que vocês percebem que é uma alteração realmente inflamatória, é válido o desvio para a gente investigar o que realmente é. Então, sempre analisem esses aspectos que eu falei: o tamanho, a coloração e a presença de secreção. Não se enquadrou em qualquer um desses critérios, ele está com um tamanho normal do que um tamanho maior do que o anormal, está com uma coloração muito diferente do que a normal, ou tem presença de secreção, esse órgão, esse conjunto de vísceras e carcaça, ele tem que ser desviado para o DIF para melhor avaliação. E aí uma coisa que eu queria comentar também é o que é que a gente possui as famosas landras, né? Algumas pessoas têm as ínguas, né? Algumas pessoas têm na virilha, outras pessoas têm debaixo do braço, outras pessoas têm debaixo do queixo. Aquilo nada mais é do que linfonodo alterado. Linfonodo que filtrou ali alguma substância, alguma bactéria, algum vírus, e ele teve uma reação. Com bovino funciona exatamente da mesma forma. Esse linfonodo ele vai ter uma alteração quando tiver algum tipo de infecção. Então você vê que às vezes a sua landra ela está levemente aumentada, mas mesmo assim ela dói. E aí o linfonodo você só quer desviar para o DIF quando tiver do tamanho de uma maçã? Não, entendeu? Um aumento, se ele tiver o dobro do seu tamanho normal, já é um aumento muito significativo. Eu tenho 1,80 m. Imagina se eu tivesse 3,60 m, eu seria gigante, maior do que eu já sou, entendeu? Então, se você vê um linfonodo e vê que ele está com um tamanho maior do que ele costuma ter, esse linfonodo ele já está alterado. Então, você precisa tomar cuidado com esse tipo de linfonodo, observar, conhecer, fazer o desvio adequado. Aí aqui é uma imagem que eu coloquei aqui para vocês observarem. Isso é a cadeia linfática de um bovino, para vocês verem quão importante é esses linfonodos do bovino. Essa pesquisa de linfonodo, esse exame de linfonodo. Aqui, por exemplo, a gente tem o linfonodo pré-escapular. Percebam aqui como o linfonodo pré-escapular corre para a região da tábua do pescoço, para a região do pescoço em si, aqui para a região do peito dele. Aqui tem uma ligação aqui com a parte interna cervical, tem uma ligação aqui com as patas, ó. Ele desce aqui para as patas. Olhem aqui, por exemplo, esse linfonodo pré-crural aqui, ó. Esse linfonodo pré-crural, ele se associa com a parte externa, se associa com uma parte aqui das costelas, se associa com essa parte aqui da coxa, descendo. O poplíteo aqui, esse aqui a gente não examina, só no DIF, né? Ele se associa aqui com a pata. Então a gente vê que isso aqui é uma grande cadeia, entendeu? Esses linfonodos aqui da cabeça, ó, esse atloidiano aqui da cabeça, esse submandibular, a gente vê que ele se associa aqui, vai se associar com a língua, com a parte inicial da cabeça, se associa aqui com esses linfonodos parotidianos, com esses retrofaríngeos. Então a gente vê que isso tudo aqui é uma grande cadeia. Então isso que é importante, porque às vezes encontra quando você encontra uma lesão aqui, a gente pode investigar e achar outros pontos de origem. E com base nesses pontos a gente vai tomar a nossa decisão sanitária. Se eu vejo, por exemplo, que tem uma lesão aqui na cabeça, mas que ela não atingiu nenhum desses linfonodos, eu sei que eu só preciso condenar a cabeça, entendeu? Se eu encontro, por exemplo, uma lesão aqui de pré-escapular e eu descubro
que nessa região tem abscesso vacinal, eu posso descobrir que essa lesão de pré-escapular é por conta dos abscessos vacinais. E aí eu vou delimitar qual é o local da minha lesão e vou condenar só a área que eu achar que eu preciso, entendeu? Porque através do linfonodo eu consigo estabelecer o que é seguro. Outro exemplo aqui, se eu tenho uma lesão de linfonodo pré-escapular e aqui no DIF eu descobri que tem uma lesão aqui de linfonodo axilar, aqui atrás da paleta. E esse linfonodo axilar ele drena o quê? Ele drena a pata aqui, ó. Então, se eu vejo lá no antemortem, que é um animal que tem um lote que é muito problemático com problema de pata, essas coisas, e aí eu vejo essa lesão aqui no pré-escapular, essa lesão do axilar, eu vejo que essa lesão, ela tá limitada aqui a essa região, ó, entendeu? E aí, se eu não encontro mais nenhuma lesão para cá, eu posso fazer o quê? Eu posso condenar só essa região de drenagem, entendeu? Então, essa é a importância da lesão de linfonodo, entendeu? Através da lesão de linfonodo eu consigo delimitar melhor a lesão, delimitar o que está acontecendo no organismo do animal. Aqui mais uma vista, ó, vista superficial. Às vezes a gente que está lá no DIF, às vezes a gente vê que quando tem lesão de linfonodo é praticamente só de um lado. E às vezes do outro lado não tem nada. Porque eles são meio que individuais aqui, ó. Cada um, em geral, cada lado ele drena o seu próprio lado, entendeu? Mas isso tudo a gente avalia lá dentro. Então, por exemplo, se eu vejo que tem lesão bilateral, provavelmente essa lesão é mais abrangente do que parece, entendeu? Então, tudo isso a gente avalia no DIF. E a gente precisa que vocês tomem atenção para que identifiquem essas lesões de linfonodos e lá no DIF a gente possa avaliar de maneira correta. Mais uma imagem aqui que eu separei para a gente é como funcionam as áreas de drenagem desse linfonodo, entendeu? Para onde corre a linfa, que é aquele conteúdo esbranquiçado que corre dentro do linfonodo, como ele circula por dentro da cabeça do bovino. Então a gente vê aqui que linfonodos de cabeça eles têm uma atuação limitada. A gente vê aqui que o pré-escapular ele acaba drenando isso tudo. Esse pré-curural aqui, ele acaba drenando boa parte de trás, entendeu? Então, tipo, a partir daqui a gente vai definir. E aí quais são os mais importantes? Para mim, né, individualmente, os mais importantes são esse pré-curural e o pré-escapular. Por quê? Porque eles são o que a gente chama de linfonodo satélite. Então, esses linfonodos satélites, eles vão me indicar quais são os lados que a lesão pode vir. E aí, de acordo com esses linfonodos satélites, eu vou fazer a investigação para ver qual a extensão da lesão. Porque geralmente se tem lesão no linfonodo satélite, tem lesão em algum outro, perdão. Se tem lesão de linfonodo satélite, tem lesão em linfonodo em algum outro local, entendeu? E aí eu vou fazer essa investigação. Então, baseado nisso, a gente vê o que precisa condenar, entendeu? Se é dianteiro, se é traseiro, se é paleta, se não precisa condenar nada, se condena pescoço, se condena cabeça. Isso tudo vai variar muito através dessas áreas de drenagem, que a gente chama de áreas de drenagem. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Essa é a nossa segunda aula, e na próxima aula a gente vai entrar nas linhas de inspeção propriamente ditas.